Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado por me receber. Muito obrigado pelo convite. Bom, hoje é uma data muito especial para vocês, que há 32 anos, o Senhor plantou essa igreja aqui em Niterói, Igreja Presbiteriana Betel, E é uma preciosidade para o Senhor quando nasce uma igreja. E eu queria parabenizar vocês por resistirem há 32 anos nesse chamado da igreja, que é manifestar aqui agora, o amor de Deus para esse povo que Deus ama, que é o povo de Niterói também, principalmente nessa região. Louvado seja Deus pela vida de vocês aí, que continuam firmes. E hoje também é uma data especial pelas mamães. Quantas mamães a gente tem aqui? Levanta a mão aí, se você é mamãe. Tem uns que já são mãe 2 vezes, avós. Que Deus abençoe vocês. Vocês são um exemplo, Talvez até uma parte do exemplo do amor de Deus, por nós, que é esse amor sacrificial, esse amor incondicional que toda mãe tem pelo seu filho, sua filha, que nos ensina, principalmente a nós homens, que os homens são meio cabeça dura às vezes. Homem é um negócio meio difícil, de vez em quando. Mas as mulheres estão aí para nos corrigir, Parabéns, que Deus abençoe vocês. Bom, meu nome é Marcílio Zan Nascimento, sou natural de Governador Valadares. Acredite ou não, sou sobrinho do tio Maurício ali, José Maurício do Nascimento. É um tio muito querido, a família querida, Vinícius, primo ali, tia Sandra também. Hoje estou em São Paulo, em São Bernardo do Campo, há 12 anos, pastoreando lá, uma igreja que chama Comunidade Evangélica, um povo muito amoroso, muito querido. Inclusive vocês estão convidados, passando por São Paulo, pode dar uma chegadinha lá na nossa cidade, na nossa igreja, vocês serão muito bem recebidos. Para a gente se identificar um pouquinho mais, eu queria me apresentar um pouquinho mais para vocês, meu nome é Marcílio Zan Nascimento. Zan é da minha mãe, que chama Adonira, e Nascimento é do meu pai, que chama Mário Roberto Nascimento. Sou casado com a Aline Borborema Zan, minha esposa linda, maravilhosa, cega também, porque casou comigo. E tenho 2 filhos, o João, de 4 anos, e o Mateus, de 2 aninhos. Estou naquela fase de filho pequeno. E estou morrendo de saudade deles também. Então todo mundo lá em São Bernardo, já nos falamos agora pela manhã, já deixei um presente escondido no guarda-roupa lá para o filhinho dar para a mãe agora de manhã. Ele já acordou 6 horas da manhã para pegar o presente, para levar para a mãe. E minha esposa trabalha na área da educação, lá na prefeitura de São Bernardo do Campo, ela é pedagoga. E eu estou atualmente só na igreja, ajudando lá. Bom, eu sou de uma família que já era cristã. Vou falar um pouco da minha história para vocês. Eu nunca tive aquela experiência de conversão, aquela assim bem chocante, sabe? Às vezes eu gostaria de ter, eu queria ter aquele testemunho assim, sabe? O pessoal subia no caminhão e falava assim: eu vim das drogas, eu vim do crime. Eu nunca tive isso, porque eu sempre fui da igreja, quase nasci na igreja, Aí quando eu ia falar, eu falava: Senhor, o que eu vou falar? Qual vai o meu testemunho? Eu vou subir no caminhão e falar o quê? Eu vim da UCP para a UPA. Eu vim da UPA para a mocidade, eu da mocidade para o UPH. Eu vim para... Era quase isso que eu tinha que falar, E aí... mas o Senhor um dia me revelou qual foi a minha conversão. A minha conversão foi da religiosidade. E eu acho que essa é a conversão de todos que nascem em berço evangélico. E é uma conversão que tem que ser dita também, porque às vezes tem pessoas que nasceram em lares cristãos, mas não necessariamente estão salvos. Porque ainda tem uma relação religiosa com o Senhor, não tem uma relação genuína com o Senhor. Quando eu falo religiosidade, eu me lembro da parábola lá dos 2 filhos e o pai, ou do filho pródigo, como a gente conhece, A gente às vezes lê aquela parábola e pensa bastante no filho mais novo, que é quem saiu para gastar o dinheiro do pai, etc. Mas o filho mais velho que ficou é eu, exatamente. O filho mais velho que fica dentro da casa é exatamente a minha pessoa. E quem nasceu em lar cristão também. É aquele que está na casa do pai, conhece o pai, trabalha com o pai, mas ainda não descobriu o amor do pai. E é tão perdido quanto o filho mais novo,
E eu era exatamente esse mais velho. A minha relação com Deus ainda era um pouco por mérito, sabe? Quanto mais eu tocava no louvor, quanto mais eu estava presente na escola dominical, ou nos cultos durante a semana, e aí Deus ia gostar mais de mim. Ou Deus ia responder as minhas orações de maneira diferenciada, porque eu era... Quando na verdade eu fui descobrir que Deus sempre me amou, Deus sempre vai responder minhas orações, mas não por causa do meu serviço, da minha disponibilidade no reino dele, mas por causa de Jesus Cristo, né? E isso para mim foi revelador, foi libertador. Agora eu entendi do que eu me converti. E eu tenho tentado anunciar isso aonde eu vou, né? Então tem sido muito bacana a minha caminhada com o Senhor, porque o Senhor várias vezes tem tratado no meu coração. Às vezes ainda eu tento voltar para esse tipo de relacionamento com Deus. Eu tenho essa tentação de voltar a ser religioso. Mas aí o Senhor vai me mostrando, fala, olha, a gente já saiu desse tempo. A gente está num outro momento agora, nossa relação está num outro momento, né? Eu te amo e sempre vou te amar. E da mesma forma para você nessa noite, eu queria te dizer que Jesus ama muito você, que Deus ama muito você. Você é precioso para Deus, de verdade. Não estou falando isso só como pastor convidado, nada disso não. Se você está aqui nessa manhã hoje, é porque Deus tem uma mensagem para você. Deus quer falar com o seu coração. E você é importante, você é precioso para Deus. Nunca esqueça isso e nunca duvide disso. Por mais que às vezes a circunstância ao nosso redor pode ser de sofrimento, de luta, de batalha, vai querer desanimar nosso coração, mas não esqueça, não duvide disso. Você é muito importante para Deus, né? Gostei muito de ver o Serjão ali servindo na música, no computador, agora já está aqui, né? Que Deus abençoe, que você continue com esse coraçãozão, viu? Bacana aí servindo. O pastorzão também ali na porta já, recebendo a turma toda. Isso é maravilhoso, né? Eu sei que tem muitos aqui que continuam servindo, colaborando, trabalhando. Isso é muito especial. Bom, entrando então na nossa conversa dessa manhã, eu queria conversar sobre isso daí, ó. Vocação. Identidade. É um tema que às vezes traz tanta confusão para a gente, é difícil entender isso, né? E eu fui entendendo aos poucos, lendo esse livro que eu cito aí, e eu fui entendendo que a vocação está muito ligada à nossa identidade. A vocação não é uma coisa à parte da minha identidade. Não necessariamente é uma coisa à parte de quem eu sou. E a gente vai conversar, a gente vai entender um pouco melhor esse caminho da vocação aí. É só apertar para frente aqui? É lá, né? Acho que não pegou. Ou aperto... Tá. O receptor tá aqui ou tá lá? Passou? Beleza. Tá bom. Obrigado. Olha que interessante. A vontade de Deus é um mistério para a gente descobrir qual é a vontade de Deus. Mas o fato é que Deus tem vontade sim. Deus tem vontade. Olha esses dois textos para a gente, que ensina para a gente. Ó. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Existe um propósito, existe um objetivo, existe uma intenção. Para quê? Para fazer boas obras. Está meio genérico, está meio superficial? Tá, mas existe. As quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então existe uma intenção de Deus, existe um propósito, existe uma vontade de Deus para nós, todos aqueles que fomos salvos por Cristo, todos aqueles que fomos regenerados e nos tornamos seus discípulos. Efésios 5,17, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então existe uma missão para todo aquele que é discípulo de Jesus, descobrir qual é a vontade do Senhor. Portanto, se existem boas obras que Deus planejou e designou para nós, provavelmente antes de termos nascido, então nós precisamos descobrir quais são elas. É só... Aê, pronto. Pensei que era só na sua mão ali que o negócio ia funcionar.
Sempre que a gente vai falar de vontade de Deus, essas 3 palavras vão permear nossa conversa, permear nossa vida. A direção, a vocação e o ministério. Sempre, sempre. A direção é porque é Deus quem quer nos dirigir, já que é a vontade dele. A vocação, porque é Deus que nos chama. A palavra vocação significa literalmente isso, né? O chamamento. E ministério, que significa serviço. Ministério literalmente significa serviço. Ele quer que coloquemos nossas vidas a seu serviço. E o interessante da direção, da vocação e do ministério é que sempre a iniciativa é de Deus. E é aí que às vezes a gente se perde ou a gente tropeça nessa caminhada de realizar ou de demonstrar ou de testemunhar a vontade de Deus na terra. Por quê? Porque às vezes nós queremos fazer coisas para Deus que às vezes nem Deus pediu. Ao invés de nós, primeiro, buscarmos a direção, a vocação e o ministério de Deus, buscarmos em sintonia, intimidade com Deus, qual é o passo que Ele quer que eu dê, às vezes a gente arrisca, a gente sugere a Deus. E aí, às vezes, a gente tropeça. E aí, às vezes, a gente erra nessa missão de fazer a vontade de Deus manifestada aqui. Mas uma coisa linda, assim como na nossa salvação, é entender que até no nosso testemunho, a iniciativa também é de Deus. A direção, a vocação e o ministério. Mas ainda falando sobre vontade, a gente aprende na Bíblia que existem a vontade universal de Deus e a vontade específica de Deus. O que é a vontade universal de Deus? A vontade universal de Deus é assim chamada porque é a sua vontade para todo o seu povo. Ela é a mesma para todos nós, em todos os lugares e em todos os tempos. Abra sua Bíblia nesse texto aí, por favor, em Romanos 8, 29. A gente vai precisar fazer essa diferenciação entre a vontade universal de Deus e a vontade específica de Deus. Olha esse texto interessante aqui, de Romanos 8, 29. Queria pedir a alguma irmã, alguma mamãe aí, que por gentileza fizesse a leitura desse texto. Romanos capítulo 8, versículo 29. Como é que é seu nome, irmã? Eliane? Obrigado, viu? Então, para que Deus criou, chamou, salvou a gente? O que diz aí esse texto? O que esse texto ensina para a gente? De maneira simples, clara, que está escrito aí. Para sermos, como? Conforme a imagem do seu Filho. Então, qual que é a vontade universal, a vontade superior, a vontade geral de Deus? Que todos nós sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo. Todo cristão, isso não tem exceção. Se você é uma pessoa redimida por Jesus Cristo, você tem a responsabilidade, o propósito de vida de ser conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Isso não foge a ninguém, isso não é função só do pastor, isso não é função só dos presbíteros, ou de alguma liderança, de algum líder, de algum ministério, ou departamento, ou sociedade. Não é. De todo membro do corpo de Cristo, ele tem o dever de ser conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E é aqui que a humanidade se perde. Porque às vezes a gente está mais preocupado com a vontade específica e esquece dessa vontade geral. Eu quero saber que faculdade Deus quer que eu faça, eu quero saber qual é o marido que Deus tem para mim, qual é a esposa que Deus tem para mim, eu quero saber qual é o trabalho que Deus tem para mim, mas eu não quero saber como me transformar ou como Deus, quais serão os caminhos de Deus para me transformar em imagem e semelhança de Jesus Cristo. Aí a gente inverte o processo, e a conta dá errada. A gente começa a desanimar na caminhada.
Existe uma intenção e existe um porquê Deus quer que primeiro nós sejamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Quando a gente está nesse processo de ser imagem e semelhança de Jesus Cristo, é quando Deus começa a, de fato, transformar a nossa mentalidade, personalidade, caráter, temperamento. E é quando isso é transformado, é quando o Espírito Santo começa a desenvolver dentro de mim as qualidades de Jesus Cristo, é que o restante da minha vida, as outras dimensões e áreas da minha vida, começa a ganhar segurança, perseverança, firmeza, consolidação. Por exemplo, todos aqui conhecem o Sermão do Monte, certo? Conhece ou não? Então faz assim, sim, amém. Eu acho lindo o Sermão do Monte, lindo, lindo, maravilhoso. Na nossa igreja a gente está estudando ele nos cultos, nos lares. E no Sermão do Monte, eu acho lindo também a pedagogia de Jesus. Não só o conteúdo da mensagem de Jesus, mas a organização dos temas de Jesus. Aquela organização dos temas de Jesus tem uma intenção também. Não é só se apegar ao conteúdo. Por exemplo, qual é o primeiro tema, a primeira mensagem, a primeira palavra, o primeiro pedaço de sermão que Jesus começa ali na montanha? Que todos nós conhecemos. As bem-aventuranças, certo? Dentro das bem-aventuranças, qual é a primeira? Qual é a primeira? Lembram? Pode colar aí, não tem problema não. Colando a Bíblia pode, com certeza. Se tem um negócio que você pode colar é a Bíblia, viu? Os pobres de espírito. Por quê? Por que Jesus começou? Ah, não, ele só quis, ele estava pensando na hora e escreveu, sem pensar, sem intenção. Não, tem intenção. Os pobres de espírito. E por que Jesus não começou falando assim, bem-aventurados os valentes de espírito, porque deles é o reino. Bem-aventurados os perseverantes de espírito. Já ia ser bonito, não ia? Se Jesus começasse assim, já ia ser inspirador, edificante para nós. Bem-aventurados os valentes, os fortes de espírito, os resistentes de espírito. Já era uma mensagem maravilhosa. E Jesus já começa jogando a gente lá embaixo. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é pobre de espírito? É aquela pessoa que declara a sua falência espiritual. Aquela pessoa que reconhece que ela não é nada de bom diante do Senhor Deus. Eu declaro a minha falência. Igual uma empresa declara falência, a gente também declara falência. Então, a nossa vida de discípulo é uma vida de total piedade e humildade diante da grandiosidade do amor e do poder de Deus. Não foi o meu espírito não é forte, meu espírito não é perseverante, meu espírito não é resistente. Esse reconhecimento da nossa pecaminosidade, da nossa limitação, é o primeiro passo, ou o primeiro elemento na cadeia do DNA da nova vida, da nova criação. Para mim, o Sermão do Monte é como se fosse aquelas combinações do DNA, da fita de DNA do corpo humano. Principalmente as bem-aventuranças. Para mim, ele é o esqueleto da nova vida, do novo convertido. Mas eu estou querendo falar da organização dos textos. Qual que é o próximo texto, depois que encerra as bem-aventuranças? Próximo tema que Jesus trabalha. Lembram? Não, depois que acabou as bem-aventuranças todinha, acabou as bem-aventuranças, o próximo títulozinho que aparece aí, Sal da terra e luz do mundo. Aí você pensa assim, por que sal da terra e luz do mundo não veio primeiro que as bem-aventuranças? Por que ele veio depois? Ah, não, isso aí é porque Mateus escreveu desse jeito mesmo e ele estava preocupado. Não, era só para organizar. Não era. É aí que a gente precisa aprender a ler a Bíblia desse jeito mais profundo,
desse jeito mais interessado, onde você percebe que até na organização dos textos existe uma vontade de Deus sendo revelada a nós. E nesse sentido aí, nesse texto das bem-aventuranças, a gente precisa aprender o seguinte: não tente, você nem eu, não tente ser sal da terra e luz do mundo se você ainda não é um bem-aventurado. Não tente ser sal da terra e luz do mundo se você ainda não é um bem-aventurado. Você vai fazer um desserviço para o reino de Deus. E a gente se perde nisso. E por isso que eu estou falando aqui de ser conforme a imagem e semelhança do seu filho. As bem-aventuranças é que nos colocam conforme a imagem do filho. É o filho falando para a gente. É o filho pregando para a gente aí. E ele está falando, olha, primeiro, vocês que estão sentados aqui ao pé da montanha junto comigo, Jesus está falando, vocês precisam desenvolver essas características na sua vida. Depois, vocês saem para ser sal da terra e luz do mundo. Porque se você sair antes de ser, aí a chance de acontecer um escândalo é muito grande. A chance de acontecer um mau testemunho é muito grande. E aqui é maravilhoso que Jesus, Paulo aqui ensinando, ele fala, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de Jesus. Então a palavra ser é uma palavra que casa e concorda com as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças nos chamam a ser. Tanto que as primeiras 4 ou 5 bem-aventuranças têm a ver com o que nós somos, e aí depois, da quinta, da sexta para frente, tem a ver com o que nós fazemos, ou da nossa relação social. Primeiro é ser, primeira vontade de Deus é que nós sejamos, a gente precisa ser como Jesus Cristo, não fazer parecido, a gente precisa ser. É muito mais profundo, mexe muito mais com a nossa vida. E existe a vontade específica, claro que existe, a Bíblia está repleta de exemplos, o próprio apóstolo Paulo é um exemplo desse. A vontade específica de Deus, que é assim chamada porque é a sua vontade para pessoas específicas, em lugares específicos e em tempos específicos. Então existe a vontade universal de Deus, e a Bíblia nos mostra, principalmente para nos chamando a ser conforme a imagem e semelhança, e existe a vontade específica. Existe mesmo. Onde Deus quer que você vai morar, o seu trabalho, o casamento, as suas relações. Existe a vontade. Só que isso é pessoal. É Deus que vai te falar. Mas, biblicamente, a Bíblia nos confirma que existe a vontade específica. Assim como Paulo foi destacado para uma missão específica, de um jeito específico, uma metodologia específica. Assim como Pedro também foi destacado. Existe também essa vontade específica para nós hoje, que nós também precisamos buscar. Mas aí vamos caminhando um pouquinho aqui. Todo mundo está acompanhando? Está conseguindo? Pode levantar a mão aí se tiver alguma dúvida. Para que é que Deus nos chama? Qual a nossa vocação divina? Aí começa o mistério do convertido. Meu Deus, me converti. Ou o Senhor me trouxe. E agora? O que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Qual que é a minha função no corpo de Cristo? Ou como é que eu devo tratar minhas relações antes de Jesus? Como é que eu vivo no trabalho? Como é que eu vivo dentro de casa? Como é que é isso agora? Eu falo, Senhor, existe uma vocação, existe um... Senhor, o que eu tenho que fazer? Estou esperando a tua vocação, o teu chamamento para a minha vida. Para a gente responder isso aqui, a gente também precisa esclarecer esse lado a respeito da vocação. A vocação é chamamento. Pedro ensina para a gente que Deus é um Deus que ainda chama. Deus é um Deus que ainda escolhe. Deus é um Deus que ainda vocaciona. O chamado universal, assim como a vontade, nós discernimos entre vontade universal e vontade específica, o chamado também a gente precisa diferenciar. E ele também segue esse padrão de universal e específico.
O chamado universal não é tanto para fazer alguma coisa, ou seja, fazer um trabalho. Às vezes a gente acha que chamado de Deus para a minha vida é para eu realizar algum projeto, realizar alguma ação. Quando na verdade é mais para ser. É um chamado para pertencermos a Cristo no tempo e na eternidade, para amarmos uns aos outros na paz de sua nova comunidade, para servirmos, testificarmos e sofrermos no mundo. É este o sentido fundamental da nossa vocação, do nosso chamamento. Qual é a vocação universal? Qual é o chamado universal de todos? Então a gente tem em Romanos 1,6, eu sou chamado para pertencer a Jesus Cristo. Gálatas 5,13, nós somos chamados para a liberdade, todos. Colossenses 3,15, chamados para a paz. 1 Pedro 1,15, chamados para a santidade. 1 Pedro 2,9, para o testemunho. 1 Pedro 2,20 e 21, para o sofrimento. 1 Pedro 5,10, chamado para a glória. Esse chamado universal pertence a todos nós. Todos nós. É um chamado de Deus para todo mundo que é um discípulo de Jesus Cristo. É um chamado de Deus para todos nós. Mas existe também um chamado específico, que é diferente para cada um de nós. Que é diferente. E aqui a gente vai entrar num detalhe muito interessante. O chamado específico tem a ver com os detalhes altamente individuais das nossas vidas, né? Olha essa palavra de Paulo. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Ou, literalmente, o chamado ali, a palavra vocação. 1 Coríntios 7, 20. Para a gente entender, tem 2 versículos que mexem muito com a gente na hora da conversão. 1 Coríntios 5,17, que é aquele versículo que fala para nós que eis que tudo se fez novo, né? Todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? E geralmente a gente olha para esse versículo e pensa assim, bom, agora que eu sou uma nova criatura em Cristo, tudo que eu era antes de Jesus, eu devo banir da minha vida. Tudo que eu era antes de Jesus, eu devo banir. Mas é interessante que, nesse mesmo texto, 2 Coríntios 5,17, Paulo fala para esses irmãos assim, irmão, calma, não é assim. Não é assim. Porque os coríntios, eles estavam chegando a entender que até o casamento que eles tinham, que foi realizado fora dos ritos ou da perspectiva cristã, deveriam ser desfeitos porque era a antiga vida deles. E os coríntios estavam tão empolgados com essa nova vida, que eles falaram, não, então agora se é uma nova vida, então eu vou acabar com tudo que tinha de antes. E Paulo falou, não. Calma aí. E por que calma aí? E aqui foi para mim muito especial esse entendimento dessa passagem. E se eu fizesse uma pergunta para vocês assim, olha, quando você acha que Deus começou a trabalhar na sua vida? Pensa aí, quando? Aí, ó. Alguém mais concorda com a irmã? Quando que Deus começou a trabalhar na sua vida? Eu estou fazendo uma pegadinha, tá? Geralmente a gente pensa assim, não, Deus está começando a trabalhar comigo depois da conversão. Aí você fala assim, poxa, então quer dizer que Deus é limitado? Então quer dizer que antes da sua conversão Deus não toca na sua vida, Deus não fala com você, Deus não mexe, Deus não transforma, Deus não está fazendo nadinha ali, tocando em nada, mexendo em nada, assim. E tá. Deus está. Então, peraí.
se Deus está trabalhando na minha vida desde antes da minha conversão, aí Ele me converte, Ele me acha, Ele me salva, o que eu faço com tudo isso que aconteceu antes? Aí que a gente vai pensar em 2 Coríntios 5,17. O que eu faço com tudo que aconteceu antes? Por isso que aqui agora a gente vai entrar naquela parte do título dessa mensagem de amanhã, onde eu acho que vocação tem a ver com a nossa identidade. Deus está trabalhando na nossa vida desde o dia que você nasceu. Deus já está lapidando, Deus já está mexendo, transformando o seu temperamento, sua personalidade, desde o dia que você nasceu. Deus já está trabalhando no seu caráter, Deus já está trabalhando nas suas habilidades, nos seus talentos e assim por diante. Desde antes da sua conversão. O que precisa acontecer e acontece na conversão é tudo aquilo que Deus já estava trabalhando na minha vida agora é morto na cruz, mas também é ressuscitado em Cristo, consagrado e santificado para um propósito específico agora. Agora tem sentido, agora eu sei por que eu sou do jeito que sou. Há coisas na minha vida antes da conversão que realmente quando passa na peneira da cruz fica para trás. E tem que ficar. Há coisas que nós precisamos abandonar, a prática que nós precisamos abandonar, conceitos e valores que nós precisamos abandonar. Mas há coisas que a gente chama de graça comum de Deus, que Deus já estava ali trabalhando. Já estava trazendo, que agora vai ser santificado através da cruz e vai ser usado para o propósito de Deus. Por exemplo, Paulo. Paulo é esse exemplo. Paulo ele tem na vida dele tanto esse exemplo de um chamado radical, onde ele fazia uma coisa e deixa de fazer e faz outra coisa. Mas também ele tem esse exemplo de que a identidade dele, a vocação dele, era uma coisa só que Deus já estava construindo. Por exemplo, Paulo, antes da conversão, ele mesmo fala, que ele era um perseguidor. Não é? Paulo era um cara corajoso, Paulo era um cara intrépido, Abra lá sua Bíblia em Gálatas 1. A gente vai ler do 13 ao 16. Eu tenho a versão NVI aqui também na tela. Olha que interessante Paulo falando, vou ler aqui na tela. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Deus me separou desde o ventre e me separou por sua graça. Quando lhe agradou, olha a conversão, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Aqui tem algumas coisas interessantes para a gente perceber. Por exemplo, quando Paulo chega e fala assim, primeiro ele dá um pouco das suas características. Lá ele fala que ele era um exímio perseguidor, violento. Às vezes a gente pode pensar num cara corajoso, determinado, que conseguia cumprir sua missão independente das circunstâncias. Depois a gente vê que ele era um cara zeloso. Olha características que Paulo tinha. E aí ele vira e fala assim, mas Deus me separou desde o ventre materno. Num primeiro momento, você pode questionar Paulo. Fala assim, Paulo, peraí, quer dizer que Deus te separou desde o ventre para ser um perseguidor violento da igreja? Não é? Porque pela ordem da fala dele, dá a entender isso também, que eu perseguia com violência a igreja, era zeloso nas tradições dos meus antepassados, e Deus me separou desde o ventre materno. Então Deus separou Paulo para ser um perseguidor da igreja?
Deus separou Paulo para ser um zeloso pelas tradições dos antepassados dele? Não. Paulo, que ainda não conhecia Cristo, não entendia Deus, não entendia Jesus, não entendia nada, mas ele usava as suas características contra o próprio Deus. Aquilo que Deus mesmo estava construindo dentro dele, ele usava contra Deus. É o que a gente fala de usar a graça de Deus contra o Deus da graça. Sabe, quando Deus te deu um dom, te deu uma característica linda, maravilhosa, e aí você usa aquilo para o mal, ou usa aquilo contra os princípios bíblicos, aquilo que Deus espera da gente, né? É igual a gente fala, a humanidade é tão inteligente, né? A gente constrói aviões, aí depois constrói os kamikazes. A gente é assim, existe esse paradoxo dentro da gente, né? A gente sabe usar a nossa inteligência que Deus nos deu, a gente sabe que é uma coisa legal, bacana, boa, que pode fazer um benefício enorme para a humanidade, redimir aí as aflições, mas às vezes a gente usa isso contra a vontade de Deus. Então Paulo estava vivendo exatamente esse processo na vida dele. Toda essa intrepidez, essa determinação, essa coragem, essa ousadia, mesmo Paulo sendo um pequenininho, o nome dele significa isso, né? Pequeno. Tudo isso foi Deus que colocou em Paulo. Esse zelo pelos estudos, esse zelo pela lei, pelo conhecimento de Deus, tudo isso eram características que Deus colocou em Paulo. Só que Paulo não sabia usar isso a favor do reino. Quando Deus esbarra em Paulo e se revela a ele, e fala, olha, então agora sua conversa é comigo. Antes você estava conversando com a minha igreja. Então agora eu vou me revelar a você e nós vamos conversar de homem para homem, né? E eu vou mostrar a você quem eu sou. Aí as escamas caem dos olhos e Paulo entende, né? E é interessante, gente, que Paulo, mesmo depois da conversão, ele não deixou de ser corajoso, determinado, ousado, estudioso, zeloso, valente. Percebe? Eram características que já existiam em Paulo, que quando ele converteu, ele não deixou para fora, não deixou para trás. Falando, eu era tão zeloso, agora eu não vou ser tão mais. Eu era tão determinado, agora eu não preciso ser determinado mais. Não, ele entendia que essas características foi Deus que plantou nele e que agora, santificadas e consagradas para um propósito específico, que é fazer a vontade de Deus, eu vou usar isso. E essas características compunham a identidade de Paulo. Todo mundo que encontrava com Paulo destacava isso nele. Essa pessoa que falava bem, falava com propriedade, essa pessoa que tinha conhecimento, uma pessoa determinada, e assim por diante, né? A gente precisa entender que existe a soberania de Deus na nossa história, né? Então Deus já está trabalhando na sua vida mesmo antes de você se converter. E às vezes isso ajuda a gente a sair daquela crise de identidade, de novo convertido, né? A pessoa se torna membro da igreja e fala assim, mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu falo, calma, não mudou tanto assim, você continua o mesmo. Só que agora, algumas coisas que você tinha, você deixa e outras você santifica através da cruz. Não precisa entrar em tanta crise. O que você tem facilidade para fazer? Quais habilidades que você já tinha antes de chegar aqui? Eu tenho isso. Então, agora você converte isso que você tem, apresenta isso, entrega isso na cruz, que isso vai ressuscitar, isso vai renascer em Jesus Cristo para o propósito dele agora. Você não precisa inventar outra coisa. Acaba com aquela crise. Acho que eu não sirvo para nada na igreja. Acho que eu não sirvo para nada na missão de Deus, porque eu não sei fazer nada. Olha que interessante. Eu vou chamar agora umas pessoas para concordarem comigo a respeito disso que a gente está falando. Na história, os próprios reformadores, né, que foram aqueles homens que ajudaram assim, a pensar os caminhos da igreja em relação à vontade de Deus, ao que a Bíblia nos revelava sobre Deus. Olha o que os próprios reformadores concordavam e falavam. Olha, os reformadores insistiram em que todo cristão, seja homem ou mulher,
têm um chamado divino. Eles, os reformadores, estavam reagindo a um ensino do catolicismo medieval de que os bispos, os padres, os monges e freiras, esses sim é que tinham um chamado superior por ser religioso. Imagina a confusão na igreja. Para eles só era chamado quem fosse padre, monge, freira, bispo. E esses eram chamados de Deus. Fazia uma diferenciação entre o corpo. Fazia uma diferenciação. Eles afirmavam que se Deus se interessa pelo todo da nossa vida, se Deus se interessa pelo todo da nossa vida, e que ser fazendeiro, artesão, magistrado ou dona de casa, isso era um chamado tão divino quanto ser padre ou pastor. Tão divino quanto. Vocês estão entendendo? Tem uma história de Lutero que é muito engraçada, muito interessante. Diz que Lutero evangelizando um sapateiro, aí o rapaz, se rende a Jesus Cristo, recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, e pergunta para Lutero: e agora? O que eu preciso fazer? Agora eu sou de Jesus, o que eu tenho que fazer agora? Aí Lutero responde para ele assim: agora você vai continuar fazendo sapato, o melhor sapato que você consegue fazer, e vendendo por um preço justo. Que o cara podia achar: não, agora eu vou deixar de ser sapateiro, eu tenho que abandonar todas as coisas passadas. E Lutero fala: não, você vai continuar fazendo sapato, o melhor que você conseguir, e vendendo por um preço justo, sem ganância, sem ambição, sem avareza. Está entendendo que a gente está falando de vocação, identidade, de chamado, características que Deus já colocou na gente antes da conversão, que permanece agora santificado pela cruz? Aqueles que agora são chamados espirituais, entre aspas, isto é, padres, bispos ou papas, não são nem diferentes dos outros cristãos, nem superiores a eles. Só que eles estão encarregados da palavra de Deus e dos sacramentos, que é seu trabalho e ofício. Mas as costureiras, os sapateiros, os pedreiros, os carpinteiros, os cozinheiros, os hoteleiros, fazendeiros e todos os trabalhadores seculares também foram consagrados como sacerdotes, cada um para o trabalho e ofício que lhe cabe. Cada um para o trabalho e ofício que lhe cabe. Servir a Deus não se restringe a um ou dois trabalhos, nem se resume a um ou dois chamados, mas está presente em todos os trabalhos e em todos os chamados. Então o que você tem que fazer para servir a Deus? Qual que é o seu chamado? Investiga a sua vida, suas características, seus talentos e habilidades que Deus já cunhou, já plantou em você antes, desde o seu nascimento. Pede a Deus para te dar sabedoria agora, santifica isso diante de Deus e pede a Deus para te dar direção de como usar e servir e viver isso que Ele colocou em mim. Até o próprio Calvino, vamos lá, aí, também diz: portanto, cada indivíduo tem sua própria forma de viver, designada pelo Senhor, como uma espécie de posto de sentinela, a fim de que ele não fique vagando sem rumo pela vida. E vem daí também uma singular consolação, desde que em nosso trabalho estejamos obedecendo ao nosso chamado. Nenhuma tarefa é vil ou desprezível, nenhuma tarefa. E não há trabalho que não vá brilhar e ser considerado deveras precioso aos olhos de Deus. Então, às vezes a gente pensa assim, quando a gente fala muito de chamado dentro da igreja, de vocação, a gente pensa que é o chamado para pastor, chamado para missões, e a gente acha que essas pessoas são diferenciadas dos demais membros do corpo. E não existe. Tanto o missionário que vai para aqueles locais longes e desafiadores, são tão chamados quanto aquele povo que ajuda na cozinha aqui, servindo, ajudando a igreja, ou aqui, qualquer outro irmão que sirva aqui. Esse chamado é tão importante quanto. Tão importante quanto.
essa lógica de achar que o chamado ao pastorado ou a missões é melhor, maior ou mais especial do que uma tarefa simples ou uma responsabilidade comum aqui, isso é uma lógica católica medieval, não é uma lógica cristã protestante, nem bíblica. Nem bíblica. Tanto que na Bíblia, pastor é um dom. Assim como existem outros dons que ajudam a edificação do corpo. Então você tem o dever de edificar esse corpo com o seu dom. Você tem o dever de colaborar com a liderança dessa igreja na edificação do corpo com o seu dom. E você tem um dom. Você tem um dom. Não existe um cristão que não tenha um dom. Hoje, na nossa sociedade, a nossa identidade está totalmente vinculada ao nosso trabalho. Presta atenção no que eu estou falando. Hoje, na nossa sociedade, a nossa identidade está totalmente vinculada e dependente do nosso trabalho. Onde eu moro, em São Bernardo do Campo, é o chamado polo industrial, né? Lá nós temos 3 grandes montadoras, né, automobilísticas. A gente tem a Mercedes, a Volkswagen, a Ford que foi embora, né, que todo mundo sabe. Mas ao redor a gente tem a GM, que fica em São Caetano, e a gente tem não, são essas que estão lá. E essas montadoras têm assim, 20 mil funcionários, 30 mil funcionários. É um negócio absurdo, enorme. Então todo o ABC, que na verdade o polo industrial de São Paulo, que hoje não está tão assim polo mais, porque a indústria se espalhou pelo estado inteiro, mas é ABCDMRR. São as 7 cidades que compõem o polo industrial de São Paulo, que era Santo André, Bernardo, Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Até hoje existem grandes polos, né, da Petrobras e entre outras indústrias em todas essas 7 cidades, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? A indústria forjou a identidade do povo do chamado ABC paulista. A indústria forjou as características. Quando eu falo que forjou, é, por exemplo, o peão de fábrica, ele tem um salário bom, ele tem as PLs, né, participação nos lucros, e as indústrias são maravilhosas. Isso fez com que eles se acomodassem no quesito cultura e desenvolvimento pessoal. Então, às vezes você encontra pessoas lá bem de vida, com aposentadorias maravilhosas, mas que têm dificuldade de conversar sobre geografia, política, sobre a situação do Brasil, dar uma opinião assim um pouco mais crítica, sabe, sobre alguma situação do nosso país, porque para eles o dinheiro satisfaz o meu intelecto. Da onde eu vim, de Valadares, uma cidade de interior, quem tinha dinheiro era dentista, advogado, juiz, médico. Eram as pessoas que a gente conhecia com dinheiro. E quando você ia conversar com essas pessoas, eram as pessoas que tinham uma cultura maravilhosa. Sabiam falar sobre várias coisas, né? Do mundo, história mundial, história do Brasil, né? Você ficava maravilhado. Então eu vim com essa lógica, assim, falei, nossa, quem tem dinheiro tem cultura. E lá eu aprendi que não, quem tem dinheiro não necessariamente tem cultura, porque o pessoal se acomodou. Porque o dinheiro para eles não veio através do conhecimento. Na minha família, a gente foi incentivado ao estudo, porque o estudo me daria o trabalho, o estudo me daria o conhecimento e o sustento. Então, para mim, o conhecimento está atrelado à sobrevivência. Lá não. Não está. Outra coisa em São Paulo que foi muito interessante, né, perceber, por exemplo, eu conheci alguns amigos que trabalhavam em bancos. E aí aconteceu uma cena muito engraçada na nossa igreja. Muito engraçada. Em 2 momentos distintos, assim, uma diferença de 5 anos para uma pessoa para outra, porque a outra saiu da igreja e a outra chegou na igreja. Trabalhavam no mesmo banco, no mesmo prédio. Não eram amigas, não se conheciam. Então, uma pessoa antigamente ficou na nossa igreja uns 5 anos e depois saiu. Trabalhava num banco X. Aí chegou uma outra família, todos jovens também, e a menina, a esposa,
também trabalhava no banco. Quando a gente foi conversar, era o mesmo banco. Mas elas não se conheciam, porque era muito grande o prédio do banco, né, etc. Mas as duas eram iguaizinhas. Eu falei, mas vocês não são parentes? Eu com minha esposa, a gente conversava em casa, né? Iguaizinhas, gente. O tipo de óculos que comprou, a roupa, a maquiagem que usava. Estou falando que eu conheci só domingo, vindo na igreja, né? Os gostos musicais, gastronômicos, até o jeitinho de falar, sabe aquele jeitinho bancário de falar assim? Parece automatizado, né? Todo mundo tem o mesmo volume de voz, o mesmo vocabulário. E eu falei assim, caramba, o que é isso, cara? Aí eu fui vendo que eram pessoas que a identidade delas foi forjada pelo trabalho. O trabalho determinou o que elas gostam de fazer, como elas gostam de se vestir, como elas gostam de se arrumar, o que elas gostam de comer. Tudo era o trabalho. E lá em São Paulo é assim, o trabalho, não é nem o dinheiro, o trabalho é Deus. Então, eu ponho meu filho para estudar numa escola, perto do trabalho. Eu procuro um apartamento para comprar, perto do trabalho. Tudo é o trabalho que manda. E como pastor, numa igreja local, a gente precisa exortar os irmãos quanto a isso. Eu falava assim, irmãos, quando os seus filhos crescerem, vocês vão ver que às vezes era mais importante estar perto de uma igreja do que perto do seu trabalho. Às vezes era mais importante pedir o favor por membro da igreja, buscar seu filho na escola para você, até você chegar do trabalho mais tarde, do que se deixar ele perto do trabalho, pagar lá uma escola para ficar um pouquinho, para você chegar depois e etc. O trabalho determinava o modo de vida e determina ainda. Tanto que existem casos de pessoas que deixam de trabalhar, se aposentam e perdem a identidade. O cara esquece quem ele é. O que eu sou agora? O que eu era o que eu fazia. O que eu fazia era o que eu era. Agora eu deixei de fazer, eu sou quem? Quem sou eu? Por isso que existe um alto índice de infarto pós-aposentadoria, sabia? Recente, assim, aposentadoria recente, é engraçado, existe um índice aí significativo de infartos nessa época, a pessoa entra em crise. Aí a gente fala assim, meu irmão, a nossa identidade está em Cristo Jesus. A minha identidade não depende do meu trabalho. Os meus valores, meu gosto, minha moral, minha ética, meu jeito de viver, não depende do meu trabalho. Mas a gente deixa se envolver, porque o trabalho, ele ganhou um status quase que santo, né? Não, quem trabalha é pessoa de respeito. Então, falar mal de trabalho pega mal. Mas quando a gente começa a se relacionar com o trabalho como uma espécie de ídolo, como uma espécie de imagem de adoração, a gente está no caminho errado. Quando você depende mais do trabalho do que de Deus, a gente está numa lógica errada. Quando seu filho pede para comprar um brinquedo no shopping, eu também já fiz isso, ainda faço de vez em quando, e você fala assim, filho, papai não vai comprar porque não tem dinheiro, o seu filho vai entender que é o dinheiro que rege a casa. Agora, quando você ensina seu filho princípios, fala, meu filho, a gente não vai comprar porque a gente não precisa, você tem brinquedos. Ou você fala, filho, a gente não vai comprar porque eu acho que papai do céu não está pedindo isso para a gente hoje. Você começa a ensinar seu filho outra lógica, que não é o dinheiro que rege minha casa. Não é o trabalho que rege minha casa. Ou quando você fala assim, filho, o papai vai precisar arrumar 2 trabalhos para conseguir comprar isso daí. O seu filho está entendendo que é o trabalho que manda. É o trabalho que determina. E a nossa identidade, irmãos e irmãs, não está no nosso trabalho, não está em nada aqui. A nossa identidade está em ser conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. A nossa identidade está no Sermão do Monte. Por isso que a fé cristã, ela não é racional nem irracional, ela é supra-racional, né? Ela está acima dessa lógica.
Então a nossa lógica de moral, de ética, de identidade, de trabalho, de educação, de criação, de casamento, de namoro, de profissão, a nossa lógica, a nossa cosmovisão, nossos valores está acima do que esse mundo apresenta para nós. E às vezes aí a gente se perde, e às vezes aí a gente se pega em crise, né? E às vezes aí a gente se pega em crise. Até os puritanos também já falavam sobre isso. O que um pastor de ovelhas faz ao cuidar de seu rebanho, imaginando que a gente às vezes pensava assim, não, vocação é só o pastor ou só o missionário. Essa é a vocação, isso é vocação. É um trabalho tão bom diante de Deus quanto a ação de um juiz ao pronunciar uma sentença, ou de um magistrado ao fazer um decreto, ou de um ministro ao pregar. Assim, pois, vemos que existe uma boa razão para procurarmos descobrir como todo homem pode desenvolver da maneira correta o seu chamado específico. Mais um puritano, Cotton Mather. Segundo ele, todo cristão tem dois chamados, um universal, ou seja, de servir ao Senhor Jesus, todos nós temos esse chamado, e um chamado pessoal, um trabalho específico, mediante o qual se distingue a sua utilidade em comunidade. Além do mais, os dois chamados deveriam manter-se em equilíbrio, pois um cristão em seus dois chamados é um homem em uma canoa remando para o céu. Olha que interessante. Imagina uma pessoa numa canoa remando para o céu. Um remo é o chamado universal, o outro remo é o específico. Se eu valorizo um só, a canoa não vai seguir para o rumo certo. Se eu evidencio um só, a canoa vai virar para o outro lado. Se ele só se preocupar com um dos seus chamados, qualquer que seja ele, estará puxando o remo em um dos lados da canoa e acabará ficando à margem da bem-aventurança eterna. E para terminar, então, qual é o princípio que devemos nos firmar hoje? Hoje aqui, qual é o princípio que nós devemos nos firmar, que foi ensinado por Paulo e resgatado pelos reformadores puritanos? É o seguinte: toda a nossa vida, tanto a anterior à nossa conversão, como fora da religião, pertence a Deus e faz parte do seu chamado. Presta atenção nisso. Toda a sua vida, desde que você nasceu, compõe o seu chamado. Compõe o seu chamado, constitui. Portanto, ore e reflita sobre toda a história da sua vida, buscando com Deus as situações, os elementos, as características que Deus usou, que Ele usou na sua formação e que apontam e te capacitam a viver o chamado de Deus para a sua vida de maneira plena e eficaz. Como igreja, também existe um chamado. Eu creio assim. Para mim, Deus plantou vocês aqui, nesse bairro, nesse quarteirão. Não é assim, porque Deus é um agricultor que sai soltando semente aleatório, sem nenhum propósito, sem nenhuma... Não. Para mim, Deus já está forjando há 32 anos características da Igreja Presbiteriana Betel, que vão atender às necessidades dessa região de Niterói. Então, nesse momento de aniversário, nesse mês, é um mês de a igreja buscar em oração quais foram as características que Deus nos deu como Igreja Presbiteriana Betel. Qual é a identidade da Igreja Presbiteriana Betel? E através dessa busca em oração, a gente resgatar a nossa direção, resgatar a nossa vocação, nosso serviço. E aí a gente não vai ficar perdido, sem direção, sem sentido, dando cabeçada. Acho que é para cá, acho que é para lá que a gente vai, acho que é para lá que a gente tem que ir, acho que é para cá que a gente tem que ir. Não, existem características nesse corpo, nessa parte do corpo que está aqui na Presbiteriana Betel. Então nós temos que buscar juntos em oração. Senhor, qual é a nossa característica? Quais são os elementos que o Senhor forjou a gente?
A gente quer ficar satisfeito com o nosso jeito, com a nossa identidade, mas a gente quer te servir aqui onde nós estamos, com o melhor que nós temos e podemos fazer. Mostra para a gente qual é a direção, mostra para a gente a vocação e mostra para a gente o nosso serviço à cidade de Niterói. Aniversário serve para isso, para a gente refletir sobre os anos que passou, a gente refletir sobre as escolhas que fizemos e a gente refletir sobre quem nós somos. E como igreja, em nome de Jesus, eu oro para que essa igreja realmente compreenda na totalidade a sua direção, a sua vocação e o seu ministério na cidade de Niterói. Amém? Você faz parte dessa igreja. Você é importante nessa igreja. Você tem dons, você tem um chamado e você tem um serviço a fazer. Não se esquive, não fuja, abrace. Entenda, compreenda isso. E em gratidão ao Senhor, fala: Senhor, eu quero servir aqui agora, a partir de hoje, com tudo que o Senhor me deu, com tudo que o Senhor me fez. Eu quero servir aqui. Porque eu quero sim que essa igreja, como eu faço parte, ela seja relevante nessa cidade, ela seja interessante, ela manifeste a Tua vontade, Senhor, de maneira clara. Manifeste o Teu amor a esse povo aqui ao redor da nossa igreja. Então ore, busque isso em oração. Que Deus te abençoe.